Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Masechet Sukkah, a gente está no Daf Teta Amud Bet, nos dois pontinhos lá embaixo. Fala pra gente agora, tá no Rabanan, fala Braita, Basukot Teshvu. Está escrito que a gente deve sentar na Sukkah, e aprende a Braita desse pasuk, Velo Besukah Shetachat Sukkah, Velo Besukah Shetachat Eilan, Velo Besukah Shebetoch Habayit. Devemos sentar na Sukkah e não em uma Sukkah embaixo de outra, nem uma Sukkah embaixo da árvore, nem uma Sukkah dentro de uma casa, embaixo do teto. Aderabe, pelo contrário, você falou que eu não posso sentar em uma suká embaixo de outra? Basukot tartem mashma. A linguagem do pasuk basukot teshvu é sentem nas sukot. Como eu posso sentar em duas sukot ao mesmo tempo? Aparentemente, quando eu tenho uma suká em cima da outra. Talvez a gente vai concluir do pasuk que a suká só é que será quando eu tenho uma suká e uma suká em cima dela. Basukot teshvu, sentem nas sukot. Cada pessoa precisa sentar em duas sukkot ao mesmo tempo. Amarav Nachman Baritzak Basukot Ktiv. No Pasuk está escrito sem Vav, fica Basukat, ou seja, fica no singular. Já que não tem um Vav no Pasuk, a gente aprende que tem que sentar em uma sukkah só, e não uma sukkah em cima da outra. Amarabina, fala Rabina. Peamim Shevshem Sherot. Tem situações em que, quando eu construo uma suká em cima da outra, que as duas estão xerot. Peamim sheshtem sulot. Às vezes as duas estão inválidas. Peamim shetachtonak shirá velioná psulá. Às vezes a suká de baixo está xerá e a de cima está inválida. Peamim shetachtonak psulá velioná xerá. E às vezes a de baixo está psulá e a de cima está xerá, certo? A gente tem quatro situações quando tem uma suká em cima da outra. Às vezes as duas estão boas, as duas ruins, a de baixo boa, a de cima ruim, a de baixo ruim e a de cima boa. Quatro situações possíveis. E a Gemara agora descreve essas situações. Para mim, tem situações em que as duas sucotas estão xerot, ou seja, eu tenho uma sucá em cima da outra e eu posso sentar tanto na de baixo quanto na de cima. Qual é esse caso? Que gonte tartonah hamatá merubá mitzilatá, velioná tzilatá merubá mihamatá. Está se tratando que a sucá de baixo, o schach da sucá de baixo, tem mais sol do que sombra, e da sucá de cima mais sombra que sol. Agora, já que a sucá de baixo tem mais sol do que sombra, então ela não é considerada uma sucá. Ela não é considerada que tem schach, ela deixou de ser uma sucá. Então, já que ela não é considerada uma sucá, então não é que tem uma sucá embaixo da outra. É uma sucá com duas partes, mas é uma sucá só. Vecai melhonar, betorresim. A de cima não é tão alta a ponto de estar acima de 20 amot, certo? Ela está dentro de 20 amot, mas as duas sucot são xerot, ou seja, eu posso sentar tanto embaixo quanto em cima, porque a de baixo, já que tem mais sol do que sombra, ela não é uma sucá por si só, então ela não é uma sucá embaixo de outra sucá. Para mim, o tem situações em que as duas estão inválidas, que eridame, como, que gonde trabalho Merubá Mihamatam, está tratando que as duas sukkot, tanto a de baixo quanto a de cima, tem mais sombra do que sol, ou seja, o schach das duas é feito como se deve, consequentemente a de baixo está inválida porque é uma sukkah embaixo de outra sukkah, vecai melhona alemã e a sukkah de cima, o schach da sukkah de cima está acima de 20 amot do chão. Então a de cima está inválida pela altura e a de baixo está inválida por ser uma sukkah embaixo de outra sukkah. Tem situações em que a de baixo está ksherá e a de cima está psulá, está inválida. Virando Amud, Yuda Amud Aleph, Echidame, como se trata esse caso? Que Gontia Tartonat Silatá Merubá Mihamatá, está tratando que a açúcar de baixo ela é ksherá, ela é feita como se deve, ela tem mais sol, mais sombra do que sol. E a de cima tem mais sol do que sombra, e tem as duas dentro de 20 amot, ou seja, qual é o caso que a de baixo está kshirá e a de cima está psulá? É um caso em que a de baixo foi construída como se deve, o schach está tudo em ordem, e a de cima não tem muito schach. Então a de baixo está kshirá, porque ela tem schach, e ela não está embaixo de outra suká, porque a suká de cima que não tem schach como se deve, não é chamada de suká, e a de cima também está dentro de 20 amot, porque se a de cima tiver 20, acima de 20 amot, então o schach da de cima é um schach pasul que invalidaria de baixo. Mas já que está dentro de 20 amot, a de cima não invalida de baixo. O Peamim Shelionak Shirava Tachna e tem situações em que a suká de cima está e a de baixo não. Echidame, como? Que gonde trabalho tzilatam irba michamatam. Está tratando de um caso em que as duas têm mais sombra do que sol. Vecai melhonar betorrestrim. A de cima está dentro de 20 amot. Então a de baixo está inválida porque é uma suká embaixo de outra suká. E a de cima está porque ela é uma suká como se deve na altura correta. Pshita, fala Gmará,
Pshita. Fala, toda essa história, toda essa descrição que você me trouxe aqui, é tudo óbvio. Se eu parasse para pensar e tentar imaginar casos em que eu chegaria nessa conclusão, então estaria em ordem, não precisava nem dizer, certo? Eu chegaria nisso sozinho, porque a Gemara teve que lefaret e descrever todos esses casos. Responde a Gemara, tem um caso que tem um hidush. O caso em que a de baixo é ksherá e a de cima é psulá, certo? Esse é o caso em que a gente falou que a de baixo foi construída como se deve e a de cima foi construída sem muitos har, tem poucos har, tem mais sol que sombra, mas está dentro de 20 amot. Esse caso precisou ser dito. Por quê? Mal de tema aqui que eu poderia pensar, eu poderia pensar que tá bom que nesse caso a de cima não está tão alta, não está acima de 20 amot, então o sach em cima dela não é um sach passul, não é inválido, porque ele está na altura correta. Mas talvez eu vou proibir nesse caso, por causa de situações em que o schach de cima vai estar acima de 20 amot, vai ser um schach passul, porque ele está numa altura muito alta e invalida o schach de baixo. Então, talvez eu proíba num caso em que ele está dentro de 20 amot, por causa de um caso em que ele está acima de 20 amot, porque é muito comum, é normal que quando uma pessoa constrói uma sukkah em cima da outra, que ela acabe ficando muito alto. Kamash Melan, que não, Kamash Melan, que está em ordem. E já que a de cima está dentro de 20 amot e o schach tem pouco schach, ela não invalida a de baixo. Ponto. A gente falou que se eu tenho uma sukkah embaixo de outra sukkah, a de baixo está inválida, certo? Se as duas foram construídas como se deve. A pergunta é, qual tem que ser a altura da sukkah de cima para ser chamado que é uma sukkah em cima da outra? Se, por exemplo, eu fizer uma sukkah embaixo, colocar o meu schach e depois aumentar a parede mais 3 tfachim, por exemplo, certo? Mais 25 centímetros e colocar um segundo schach, é chamado que tem uma sukkah em cima da outra, ou seja, quando a separação entre o schach de baixo e o schach de cima se torna uma segunda sukkah, e quando ela é considerada como se fossem o mesmo schach, só com duas alturas. Então, quando tem que ter uma sukkah em outra, para ser considerada, vai ter a technapsá para invalidar de baixo. Amaravuna tefach. Ravuna fala, se tem uma separação de tefach, ou seja, se eu coloco dois schachot, eu coloco duas alturas no teto, e tem uma separação de um tefach entre um schach e o outro, já é considerado uma sukkah embaixo da outra, e a de baixo está inválida. Porque a gente encontra com relação a tumá, com relação à impureza, a transmissão de impureza de um lugar para o outro, que se tem um tefach já é chamado de oel. Se tem um morto que está em algum lugar e tem um tefach separando entre ele e o teto, a tumá já se espalha. Que a gente vê que a altura de um tefach já é suficiente para ser chamada de oel. Detnan tefach al tefach berom tefach mevit a tumá vechotzetz bifnei a tumá. Se eu tenho a altura de um tefach, largura e comprimento de um tefach, isso daqui já transmite a tumá. Então, se eu tenho um morto aqui no chão, por exemplo, e eu tenho um pedaço de madeira que tem uma largura de um tefach, e do outro lado dessa tábua de madeira eu tenho um objeto, a impureza do morto é transferida para esse objeto, ou seja, tudo que tem um tefach de largura, e ele tem um tefach de altura acima do morto, ele transfere a tumá. Menos que isso, não. Então, se tem, por exemplo, se o morto está dentro do caixão e o caixão encobre ele completamente, a ponto de ficar encostado no corpo e não tem nenhum tefach de espaço, a impureza atravessa a madeira, ela sobe para o céu. Mas se eu tenho um tefach separando entre o corpo do falecido e a tampa do caixão, então se eu tenho lá um tefach, isso é chamado de oil, é chamado de uma tenda, e aí a impureza fica presa aqui dentro. Então a gente vê que um tefach é chamado de oil com relação à lachota de Tuma. Rav Chizda e Rav Baravuna, Amrei Arba. Rav Chizda e Rav Baravuna falam, não, precisa ter 4 tfachim. Se eu tenho o schach de baixo e o schach de cima e tem menos que 4 tfachim, é considerado um teto só. Mais que 4 tfachim é considerado um segundo teto, uma segunda sukkah, e aí uma sukkah embaixo da outra. Sempre que a gente procura um lugar que tem um valor, uma importância significativa para, por exemplo, fazer uma transferência monetária, eu quero comprar com um objeto de alguém, eu posso comprar o terreno com o objeto através do terreno. Então, sempre que a gente procura uma medida mínima para considerar aquele lugar um lugar hashuv, precisa ter 4 por 4 tfachim. Então, fala Rav Chizda e Rav Baravuna que 4 tfachim faz com que o segundo teto se transforme em uma sukkah acima. O Shmuel Amar Asará.
E Shmuel fala não. Shmuel fala não, tem que ter 10. Se eu tenho um schar e eu coloquei um schar em cima e tem menos que 10 fahim entre um e outro, ainda é chamado do mesmo teto, não são dois. Maitama de Shmuel, qual é o motivo de Shmuel? Que capsular. Do mesmo jeito que se tem uma altura para sucar ficar ksherá, a mesma altura é válida para invalidar a sucar. Do mesmo jeito que a altura mínima de uma sucá é 10 tvachim, assim também, se eu quiser chamar que eu tenho uma sucá em cima da outra, tem que ser que a de cima tenha pelo menos 10 tvachim. Mas se a distância dos hakda de baixo para a de cima é menos que 10 tvachim, então não são duas sucot. A de cima não é considerada uma sucá, por isso não é uma sucá em cima da outra. Bom, agora a Gemara vai tentar provar da Mishnah com uma das opiniões. Tenan, está ensinando a Mishnah o seguinte: Rabiuda Omer Imendeurim Elionat Achtonak Shirah. Rabiuda disse na nossa Mishnah que se não tem moradores na sucá de cima, a sucá de baixo está ksherá. Mai em diurim. O que Rabiuda quis dizer com moradores? Elema diurim mamash. Se Rabiuda quis dizer, olha, se não tiver ninguém na sucá de cima, a sucá de baixo está ksherá, atu diurim kagarmei. Será que as pessoas fazem diferença se a sucá de baixo é chamada de uma sucá embaixo de outra ou não? Será que o fato de ter pessoas na sucá de cima é o que vai influenciar e chamar a minha sucá de baixo de inválida por estar embaixo de outra sucá? Não, não são os moradores que fazem diferença. Elalav, então não, a priori não. O que ele disse? Mai endiurim. O que ele quis dizer com endiurim? Kol sheinar eu yali dirá. A priori, Rabiuda vem dizer o seguinte: será que Rabiuda quis dizer que se a sucá de cima ela não é apta para ser moradia, aí a sucá de baixo está ksherá? Ou seja, Rabiuda vem falar o seguinte: se não dá para morar na sucá de cima, a sucá de baixo está ksherá. Porque já que não dá para morar na sucá de cima, a sucá de cima não é considerada sucá. Então, consequentemente, a de baixo está ksherá, porque não é uma sucá embaixo da outra. Veridame, qual é essa situação em que a de cima não é morável? De logo voassara, a priori, quando a de cima não tem 10 fahim, quando a de cima não tem 10 fahim, que não dá para morar porque ela é muito baixa, a de baixo está ksherá, não é considerada como uma sucá embaixo da outra. Michlade, tá na cama savara, a gente pode ver daqui que de acordo com o Rabiuda, se a de cima não tem 10 fahim, não dá para morar nela, a de baixo é considerada ksherá e não é considerada uma sucá embaixo da outra. Mas Rachamim, que discordam de Rabiuda, dizem que mesmo que a de cima não tenha 10 fahim, a de baixo vai estar inválida por ser uma sucá embaixo de outra sucá. Então a gente vê da opinião de Rachamim na Mishnah, que mesmo que a de cima não tenha 10 fahim, a de baixo está inválida, não como falou Shmuel. Então, a priori, temos aqui uma prova contra Shmuel. Fala Gmará, que a Ravdime, Amar, quando Ravdime veio de Eretz Israel para ver, ele falou o seguinte: Amri Bimarava, e Marava explicaram da seguinte forma: não, Rabiuda não está falando da altura, pode ser que a altura mínima, tanto para Rabiuda quanto para Chachamim, é que tenha 10 fahim. Rabiuda quis dizer o seguinte: Imeina Tartonai Echolale Kabel Karim Tzatot Shelerona Tartonak Shera. Que Rabiuda me fala o seguinte: se não dá para colocar colchões, não dá para colocar travesseiros na de cima, ou seja, não tem ela não é fixa, não é forte o suficiente para poder colocar coisas nela, travesseiro e colchão, por exemplo, aí a de baixo está ksherá, porque se não dá para colocar nada na de cima, então não é morável lá, por isso a de baixo fica ksherá. Pergunta Gmará, Michal está na cama, mas então, de acordo com o tá na cama, mesmo que eu não consiga colocar nenhum travesseiro na açúcar de cima, a de baixo vai estar psulá por ser uma açúcar embaixo de outra, se eu não consigo nem colocar um travesseiro na de cima, então ela não vale para nada, não é uma açúcar embaixo de uma açúcar, e não, a situação é a seguinte: dá para colocar, mas fica perigoso, digamos assim. Dá para colocar, mas fica arriscado de subir na açúcar de cima. De acordo com o Rabiuda, se não dá para colocar com facilidade, a açúcar de cima não é chamada de açúcar e a de baixo está válida. Se de acordo com o Ramim, se dá para colocar lá, Karim Oksató, dá para colocar o travesseiro, o colchão e etc. Fica um pouco perigoso de acabar desabando, mas dá para colocar, já é suficiente para de cima ser chamada de sucá e invalidar a sucá de baixo como sendo uma sucá embaixo da outra. Mas eles não trataram da altura. Da altura a gente viu 3 opiniões, um tefah, 4 tefahim, 10 tefahim. Eles não trataram da altura, eles trataram da
estabilidade da sucá de cima. De acordo com o Rabi, a sucá de cima tem que ter uma estabilidade séria para ser chamada de sucá invalidada de baixo. De acordo com o Ramim, não, mesmo que dá para colocar mais ou menos, já é suficiente. Mas com certeza, pode ser que tanto para o Rabi quanto para o Ramim precisa ter uma altura de 10 fahim, como falou Shmuel. Não dá para provar contra Shmuel da nossa Mishnah. Então, vou fazer uma pausa, depois a gente continua.